Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Mais uma aula aqui para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Lição de número 11, 16 de junho de 2024, tem como tema, a realidade bíblica do inferno, né, irmãos? É algo que muitas pessoas estão tentando ocultar, né? Que não existe o inferno, e com isso muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira, porém vão saber dessa dura realidade quando assim fecharem os olhos para a vida eterna, né? Mas a nossa função como servos é alertar mediante o que está por vir, né? O textório diz assim, irmãos, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? E já começamos a ver que no grande dia, né, que as pessoas forem julgadas, porque a Bíblia nos relata que, morrendo-se o ser humano, parte para o juízo. Então, aqueles que vão estar sendo julgados pelo Senhor e Salvador vão ouvir essa dura palavra, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou seja, se é eterno, não tem fim, né? A verdade prática diz assim, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada, né? Eu vejo muitos teólogos, filósofos, pessoas que são estudantes da Bíblia Sagrada dizerem que nós não podemos viver uma vida cristã com medo do inferno, né? Eu concordo em partes, né? Em partes eu concordo que na realidade nós temos que viver uma vida cristã, uma vida com Deus, sendo grato pela salvação. Mas o inferno faz parte da nossa consciência de entender para onde a gente não está querendo ir. Porque se nós anularmos o medo de ir para o inferno, então automaticamente nós não vamos tomar uma direção correta mediante o que Deus está ensinando. Então é necessário nós termos um temor de não ir para lá, porque nós sabemos, segundo a Bíblia, o que de fato acontecerá e por que nós estamos indo para lá. Então o inferno é algo que o Senhor criou justamente para nós termos ciência da diferença do céu e o inferno. E eu sempre digo que se a pessoa está com medo de ir para o inferno fazendo a coisa certa que Deus está ensinando, amém. O negócio é ser salvo. Se a pessoa está, eu não tenho medo do inferno, mas sigo os princípios de Deus porque Deus é maravilhoso, me salvou. Eu não tenho medo do inferno, mas eu sou salvo pelo sacrifício. Eu sigo os princípios porque eu tenho medo de ir para o inferno. Está sendo a mesma coisa, está sendo salvo. Então, a pessoa ela tem que ter essa noção, né? De que o inferno foi preparado para aqueles que desobedecem à vontade e à palavra de Deus, né? Então é o que nós temos que ter nosso entendimento aí, né? A introdução diz assim, irmãos, o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas do Evangelho. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Ou seja, tem pessoas que ainda resistem, né? Ou não querem acreditar. Mas é que nem nos dias de Noé, né? Quando ele falava que ia chover, que nunca tinha chovido na terra, e eles resistiam, viviam a vida como se nada tivesse acontecendo, até que um dia que choveu, e Ló salvou a sua casa e aqueles que acreditavam nele, né? Então nosso objetivo maior é salvar nossa vida, nossa família e pregar. É quem crê, irmão. Nós não podemos obrigar ninguém a crer em nada, mas a gente tem que ministrar o evangelho. É o Espírito Santo que convence, mas que é uma realidade, entendeu? E que independente da pessoa resistir ou não acreditar, não anula o inferno, né? Ele existe e muitos infelizmente partirão para lá e já partiram, né? O tópico 1 diz assim, o pensamento humano a respeito do inferno. Do tópico 1, filósofos e teólogos da mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Ou seja, se você nega o inferno, você nega também o céu, né? Você nega diversas coisas, né? É um automático, né? Filósofos humanistas que dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos.
Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, ou seja, eles querem anular a existência do inferno, a existência de dor, que tudo vai ser maravilha, ou seja, todo mundo está salvo, né? Independente das suas práticas, e a gente sabe que não é verdade. É como vamos colocar em uma situação de emprego. Nem todo mundo pode assumir o mesmo cargo. Por quê? Porque nem todo mundo sabe fazer a mesma coisa. Então, nem todo mundo pode ir para o céu, porque nem todo mundo está nas práticas que Deus colocou como princípio para ir para o céu. Isso é algo que nós temos que entender, que tem muita visão humanista, que está fazendo com que as pessoas venham aceitar tudo. Deus é amor, então Deus não vai mandar ninguém para o inferno, mas Deus criou tudo. E nós temos que ser baseados pela palavra de Deus, não é pela palavra do homem. Tem muita gente indo para o inferno, infelizmente, devido a estar acreditando em doutrinas humanas e não indo para a palavra de Deus, né? Continuando aí, diz assim, ó: outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno. Eles criam uma confusão. Uma hora o inferno não existe, outra hora alguns vão ir para o inferno. Olha só. Mas por tempo provisório. Ou seja, se não existe inferno, ninguém vai para o inferno, porque agora muitos já estão dizendo que muitos irão, mas por tempo provisório. Nós começamos já a ver o espírito de confusão. E a Bíblia diz o quê? Que a verdade de Deus é absoluta. É se ensina ou não, é certo ou errado. E eles começam a criar uma confusão, né? E Deus não é um Deus de confusão. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e serão uma segunda chance para entrar no céu, né? A doutrina da Igreja Católica que ministra muito sobre isso, que é conhecido como purgatório, né? Onde as pessoas que morreram por causa dos seus pecados não estão prontas ainda para ir para o céu. Então ficam naquele estágio até conseguirem a estatura. Só que a gente não tem nenhum relato de ninguém que foi lá, né? Eu acho interessante isso aí, né? Mas vamos continuar aqui. Número 2, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Estão entendendo qual é a jogada aqui? Ou seja, eu consigo viver a vida do jeito que eu bem achar e ainda ir para o céu. Irmãos, se você não conseguir viver a vida que o Estado colocou, você vai preso. Que dirá Deus? Se nós não vivemos conforme as leis do homem, que colocou aqui para uma ordem de essência humana, nós não vamos conseguir viver nessa terra. Temos que ser presos, muitos vão ter que ser mortos, vão ter que ser isolados. Agora a pessoa está me dizendo que pode viver de qualquer maneira e morar no céu, ou seja, está inferiorizando Deus à natureza humana. Então são coisas assim que um racional comum, simples, ignorante da Bíblia, se parar para raciocinar, vai ver que tem alguma coisa errada. Mas tem homens que estão, mulheres, homens que estão abraçando essa ideia como se fosse algo natural e vão sofrer muito quando descobrir a verdade, né? Número 3 aí do tópico 1 diz assim, ó: o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, resistiriam à verdade, apostariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente, estamos testemunhando uma maneira vivida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. É uma realidade presente na nossa vida, que muitos estão indo para a doutrina de demônios por facilidade, porque querem ouvir, vão sofrer arduamente. Então nós temos que ter essa sabedoria bíblica para não sermos enganados por essas pessoas que só querem ter lucros, né, e seguidores.
Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Ou seja, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, né? E nós temos que aprender a entender que muitos não estão destinados para o inferno, nem muitos estão destinados para o céu. É a nossa escolha. É as nossas atitudes que dizem para onde a gente vai. Não é o que eu falo, é o que eu faço. É a minha prática no dia a dia. A salvação é dia após dia, dias após dias. Então nós temos que ter isso em mente para entendermos um pouco mais, né? O número 2 do tópico 2 diz assim, ó: no Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a hebraica Sheol, Tártaro ou Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, olha só. Anjos caídos estão presos lá. Ou seja, existe uma classe de anjos, né, que ela é tão perversa que Deus teve que prender no local. Depois de terem sido expulsos do céu e terem vindo aqui para a terra, Deus ainda teve que prender em local pior, porque a maldade deles era pior. Então isso é algo para nós entendermos, né? A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Hinnom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Moloque também tem um significado de Moleque, né? Que se nós formos observar aqui na nossa cultura brasileira, é Cosme e Damião. Então vem transliterando, colocando a fachada, mas se nós formos buscar a origem, nós vamos ver que é só translitera, né? Mas continua a mesma atitude, o mesmo sacrifício, né? Continuando aí, diz assim, ó: não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao vale de Hinnom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento era o lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno, né? Porque por ser um lugar de sofrimento, né? Um lugar onde tem fogo, um lugar onde se joga coisas que não servem mais, né, para o ser humano. Aí já se coloca como um inferno para nós termos uma visão, uma alusão, né, de que para Deus, pessoas que estão lá que não serviram a Deus e vão estar indo para lá. Então, é o que nós vamos entender. Eu sei que tem muita resistência de muita gente que fala: não, Deus não castiga, que Deus é amor, que eu posso viver de qualquer jeito. Como eu falei no início do estudo, se nós seres humanos vivemos de qualquer jeito nessa terra, aqui nós recebemos punição, porque existem leis, normas e regras, que dirá com Deus. Então é algo que nós temos que parar para ter consciência, né? Tópico 3 diz assim, ó: a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sobre o governo de Deus desse século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. É simples de nós entendermos essa passagem aqui, olha só. A quem você serve e segue é onde você quer estar na eternidade. Se você vive uma prática constante daquilo que você almeja, que não é Deus ou diabo, céu ou inferno. Se você não serve a Deus, você serve o diabo. Se você não serve o diabo, você serve a Deus. Tem uma escolha.
Agora, a quem você dá lugar, vazão, a quem você pratica, é o local que você quer passar na eternidade com a pessoa. Não tem como você estudar, se profissionalizar para ser médico e querer passar anos da sua vida na mecânica de carro. É ilógico isso. Como é que você vive uma vida totalmente tortuosa, longe de Deus, fazendo aquilo que você acha de melhor e você quer estar na eternidade com alguém que tem por atributo ser santo? Olha só, santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Santidade é separação. Aquele que se constitui amigo do mundo se torna, ele mesmo se faz inimigo de Deus, porque perde a santidade, perde a separação e tudo se torna normal para ele. Então é muito importante você entender, as suas práticas estão determinando para onde você vai. Não é o que você fala, não é o que você acha, é as suas práticas. O que você está praticando está dizendo, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. E aí, naquele grande dia, nós vamos ter grandes surpresas, se assim diz a Bíblia, né? Número 2 do tópico 3 diz assim, ó, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, olha só, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, ou seja, totalmente, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e de seus demônios, né? Então, o lugar onde o diabo e seus demônios vai junto com os seus servos, né? Assim como as pessoas que servem a Jesus vai para onde Jesus está, no céu. Então isso nós temos que ter em mente para nós entendermos melhor a questão do inferno, né? Número 3 do tópico 3 diz assim, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelam contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado, que no seu original significa errar o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Todos os pecadores que não se arrependem de Jesus, seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Ou seja, é eu e você que escolhemos para onde nós queremos ir, né? E aí as suas atitudes vão dizer realmente para onde você vai, né? Então isso nós temos que ter em mente. Uma coisa que as pessoas deixam passar desapercebido por que existe um julgamento se Deus é onisciente, onipresente, Ele tem todo o poder e Ele pode condenar todas as pessoas sem precisar julgar, porque Ele é a verdade, né? Existe algo que Deus ele é excelente, perfeito. Ele tem que fazer ele faz com que a pessoa ela entenda que ela está indo para aquele lugar porque ela merece. Então o julgamento, na minha humilde opinião, Deus vai fazer com que a pessoa se convença que ela é merecedora do inferno. É como uma pessoa que comete um crime nessa terra e tem que ser julgada. Às vezes a pessoa já tem vídeo dela, tem testemunha, tem a arma do crime, ela já confessou, mas mesmo assim ela é julgada. Por que ela é julgada? Primeiro, para que as testemunhas vejam por que ela está sendo condenada. E depois ela vai estar convencida de que, olha, eu cometi esse ato, então eu mereço passar por isso. Igualmente será no julgamento do Senhor. Então o que é que Deus quer fazer ali? Fazer com que aqueles que cometeram os crimes, eles estejam na presença das testemunhas, para que a palavra de Deus se cumpra, né? E depois ela própria se convença que ela é digna do inferno. Tem gente que é digna do inferno pelas suas práticas, porque primariamente Deus não queria mandar mais ninguém para o inferno, porém as atitudes das pessoas foram fazendo com que elas se tornassem filhas do inferno. E é muito triste isso, não falo isso com prazer, é muito triste, porque o tormento eterno é muito triste. Imagine você que já teve dor de dente, enxaqueca, você não consegue dormir, você não consegue ter paz. Imagine uma pessoa que tem um tumor, um câncer no corpo, em que fica sentindo fisgada constantemente, sem parar. Imagine ser intensificada 100 vezes mais e saber que não tem fim. Isso é triste demais, e as pessoas não estão se atentando para isso. Então a minha palavra para você e para aqueles que estão me ouvindo
é que se você já é salvo em Cristo Jesus, amém, mas que nós venhamos pregar o arrependimento, o Evangelho de Cristo. E se meu vídeo chegou até você que não é cristão ainda, se arrependa dos seus pecados. Há salvação em Cristo Jesus. Não interessa o seu estado. O que importa é que você vai fazer após você aceitar Jesus como seu Salvador e se arrepender do que você fez ou do que você está fazendo, para que você possa livrar sua alma do inferno. Porque Cristo Jesus é o único que tem poder disso, amém? A conclusão diz assim, irmão, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então, a salvação não é dada por causa de homens, a salvação não é dada por causa de políticos, de leis, de pastores, né? Porque muitos estão afirmando, não é porque fulano estudou, é porque fulano sabe, então se fulano está dizendo é verdade, não. Se fulano estudou, fulano não sabe, amém, mas será que está baseado com a Bíblia? E depois quem convence é o Espírito Santo. Então que em nome de Jesus nós devemos ter essa sabedoria e entendimento de que tudo é pela graça, tudo é por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação vem dele. Atos 16 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a salvação alcança a sua família, toda a sua parentela. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse ano ainda você verá muitos daqueles que você nunca acreditou se rendendo a Jesus. É por isso que eu oro e agradeço a Deus por tudo, pela sua misericórdia, que é a causa de nós sermos consumidos. Vamos orar agora, vamos interceder por aqueles que precisam ser alcançados pela salvação e que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos ser salvos continuamente, dia por dia, vencendo a nossa dificuldade. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Se liga agora em oração em alguém que precisa ser salvo, alguém que precisa acontecer um milagre, alguém que seja alcançado, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, Senhor Deus e Pai. A Ti, Senhor, nesse momento rendemos graças, Senhor. Obrigado, Pai, por livrar nossa alma do inferno. Obrigado por nos dar a salvação através de Cristo. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Nós cremos no sacrifício dele. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, nossa parentela, nossa casa, nossos amigos. Alcança aqueles, Senhor, que não se arrependeram ainda e faça com que eles sejam cidadãos dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que essa pequena homilia possa ter edificado a sua vida, que você possa aprender cada dia mais com o Espírito Santo. E um dia nós vamos nos encontrar no céu e nós vamos poder estar conversando e agradecendo a Deus por tudo. Que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus.